Ei, você já se perguntou como tudo começou? Antes da luz, do tempo e da vida? No princípio, antes do som e da luz, havia apenas o Criador. O universo ainda era silêncio e o tempo, um pensamento em suas mãos. Então Deus falou, e da sua voz nasceu o infinito. Haja luz, e houve luz. A escuridão recuou, e o brilho tomou conta do vazio. O primeiro dia nasceu, e com ele o ritmo da existência. Deus separou as águas, formou o firmamento e chamou o céu de lar da eternidade. No terceiro dia, fez brotar a terra e dela a vida. Relva, flores, árvores frutíferas, cada uma com sua semente. E o Éden começou a respirar. No quarto dia, pendurou o sol no céu para governar o dia e a lua para reinar a noite. As estrelas surgiram como promessas de que nunca haveria escuridão sem esperança. No quinto dia, o Criador povoou os mares com peixes de 1000 cores e o céu com aves que cantavam louvores invisíveis. E no sexto, a terra se encheu de criaturas, grandes e pequenas, fortes e suaves. Mas ainda faltava algo. Então Deus tomou o pó da terra, soprou sobre ele, e o homem tornou-se alma vivente. Adão abriu os olhos e viu a beleza de um mundo perfeito. A criação estava completa. Deus contemplou tudo o que fizera e viu que era muito bom. E no sétimo dia, descansou. Não por cansaço, mas para ensinar que até o Criador separa tempo para contemplar o amor. E o universo inteiro silenciou diante da grandeza de sua obra. Os ventos se curvaram, os mares brilharam sob o sol e as estrelas dançaram em adoração. A criação conheceu o seu autor e a eternidade sorriu. O mundo estava pronto e o coração de Deus batia no centro de tudo. Adão vivia em paz no Éden, cuidava da terra, nomeava os animais, ouvia o vento que carregava a voz do Criador. Mas havia um silêncio no coração do homem. Algo que nem os rios, nem os pássaros podiam preencher. Deus, ao vê-lo, disse, não é bom que o homem esteja só. E o céu inteiro silenciou. Adão caiu em sono profundo e Deus tomou uma costela do seu lado. Com mãos de ternura, moldou uma nova forma, graciosa, bela e cheia de vida. Deus soprou sobre ela e seus olhos se abriram. Eva respirou o ar do Éden e a criação sorriu. Era o toque final da perfeição divina. Quando Adão despertou, viu-a diante de si e exclamou, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E Deus os abençoou, dizendo, serão ambos uma só carne. O jardim se encheu de canções. Os dois caminhavam juntos, descalços sobre a relva, cobertos apenas pela luz da presença de Deus. Não havia vergonha, medo nem maldade, apenas pureza e amor. O Éden se tornara o lar do primeiro casal, o reflexo da comunhão perfeita. E o Criador, satisfeito, os observava com alegria. O vento soprava suave entre as árvores e o perfume das flores se misturava ao riso deles. Cada olhar trocado era uma prece silenciosa. O tempo não existia, apenas o amor em movimento. O Éden respirava vida. E a vida respirava Deus. Era o começo de todas as histórias de amor do mundo. O Éden era paz, mas entre as sombras, uma voz antiga se movia. A serpente astuta espreitava o coração humano. Com palavras doces e aparência inofensiva, aproximou-se de Eva. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Eva respondeu, podemos comer de todas, menos da que está no meio do jardim. A serpente sorriu. Certamente não morrerão. Deus sabe que quando comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como ele. A dúvida nasceu e o desejo a seguiu. Eva olhou o fruto, tão belo, tão misterioso. Estendeu a mão e colheu. O Éden prendeu a respiração. Ela comeu e o sabor era doce e amargo ao mesmo tempo. Deu também a Adão e ele comeu. De repente, a inocência se foi. Seus olhos se abriram e o peso da culpa os vestiu. Tentaram se cobrir com folhas, mas o vazio era maior. Deus caminhou no jardim e eles se esconderam. Adão, onde estás? Perguntou o Criador. E o homem respondeu,
Tive medo porque estou nu. O amor havia dado lugar à vergonha. A voz da serpente ecoava entre as árvores. O veneno havia vencido por um instante. O vento, que antes trazia paz, agora soprava frio. As folhas, antes alegres, se curvavam em tristeza. O Éden, que fora cheio de luz, se vestia de um silêncio pesado. Eva chorou e Adão abaixou a cabeça. Eles sentiram pela primeira vez o que era estar longe de Deus. O coração deles doía e nem sabiam o nome daquela dor. A culpa havia nascido. O céu se entristeceu e até os pássaros pararam de cantar. O paraíso perfeito se tornara o palco da primeira lágrima. E o som dessa lágrima ecoaria por gerações. O pecado havia entrado no mundo e o mundo nunca mais seria o mesmo. Deus olhou para o homem e a mulher e o silêncio foi pesado. Eles haviam desobedecido e o Éden chorava. A pureza se quebrou como vidro. O coração de Deus, cheio de amor, também sentiu dor. O pecado havia entrado e com ele o fim da inocência. Deus perguntou a Adão: "Comeste da árvore?" E ele respondeu: "A mulher que me deste me deu e eu comi." Eva, com lágrimas, disse: "A serpente me enganou." O Criador sabia, o mal havia tocado sua obra. Então, com voz de justiça e misericórdia, ele declarou as consequências. A serpente rastejaria no pó, a mulher sofreria dores, e o homem ganharia o pão com o suor. Mas antes de julgá-los, Deus fez algo que ninguém esperava. Com suas próprias mãos, costurou vestes de peles e os cobriu. Mesmo após o erro, o amor de Deus ainda os protegia. Era o primeiro gesto da graça. E enquanto o vento soprava triste, o Criador olhou para o chão que agora daria espinhos. A terra perfeita seria ferida, mas dela também brotaria a redenção. Deus enxergava o futuro. Via o sangue que um dia seria derramado para restaurar o que se perdeu. Mesmo na queda, a esperança ainda respirava. Os anjos, em silêncio, observavam o plano divino se desenhar no horizonte. Adão e Eva choravam, mas em meio às lágrimas havia um fio de luz. O amor de Deus não havia sido apagado, apenas adiado por um tempo. O Criador sabia que o homem voltaria a ele, não pelo poder, mas pela graça. E assim, mesmo em meio ao castigo, a promessa foi selada: o mal não teria a última palavra. O Éden não seria mais o lar do homem. O pecado havia rompido a comunhão perfeita. Com tristeza, Deus os enviou para fora, para lavrar a terra e colher o que semeassem. O vento do paraíso ficou para trás. Adão e Eva caminharam em silêncio, sentindo o peso da distância. Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. A terra se tornaria dura, o tempo passageiro e a dor parte da existência. Mas mesmo na justiça, o amor de Deus permaneceu. A promessa já havia sido feita. Da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente e restauraria tudo o que foi perdido. O Éden se fechou, mas a esperança nasceu. E assim começou a história da humanidade, uma jornada de queda e redenção. O paraíso foi perdido, mas o coração de Deus ainda buscava o homem. O som dos passos deles se misturava ao choro da criação. Cada folha que caía lembrava que algo havia mudado. Mas o céu observava e o plano da salvação já estava em movimento. Adão segurava a mão de Eva e mesmo com medo havia fé em seus olhos. Eles não sabiam, mas o amor de Deus os acompanhava além dos portões. O anjo com a espada brilhava, não como inimigo, mas como símbolo da promessa. O caminho estava guardado até o tempo certo. A dor seria o preço da queda, mas também o lembrete de que Deus ainda os amava. Enquanto o sol se punha, o primeiro pôr do sol fora do Éden trouxe com ele uma nova esperança. O paraíso seria restaurado. Um dia, por meio do Filho do próprio Criador. A humanidade seguia, mas o céu jamais deixaria de chamá-la de volta para casa. Gostou da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!